De novo, Helena. O som de porcelana se quebrando ecoou pela cozinha silenciosa. Arthur não levantou os olhos do tablet. Sua voz era uma lâmina de gelo. Helena se encolheu, suas mãos tateando a bancada de mármore em busca de um pano. Desculpe, Arthur. Eu não. Apenas limpe, ele a interrompeu, a impaciência evidente em cada sílaba. E me traga o café. Tenho uma reunião em 1 hora. Um nó se formou na garganta dela. Ela se moveu com uma lentidão deliberada, seus pés encontrando os cacos no chão. Uma dor aguda a atravessou quando um caco cortou seu dedo. Mas ela não emitiu nenhum som. O sangue manchou o pano branco enquanto ela limpava a bagunça. Ele finalmente olhou para ela, não com preocupação, mas com irritação. Você está sangrando no meu chão. Eu vou limpar, ela sussurrou, a voz trêmula. Ela serviu o café dele, a mão firme apesar do corte. Colocou a xícara exatamente onde sabia que a mão dele estaria. Ele a pegou sem um agradecimento. O silêncio era preenchido apenas pelo som dele virando as páginas digitais em seu dispositivo. Enquanto ele comia a torrada que ela preparara, ela ficou parada perto da porta. Uma sombra em sua própria casa. Ela podia ouvir a respiração dele, o ritmo calmo e controlado que a assombrava em seus sonhos. Ele estava se preparando para sair. Sua gravata, ela disse suavemente, dando um passo à frente. Está um pouco torta. Suas mãos se estenderam para ajustá-la, um gesto familiar de um tempo que parecia pertencer a outra vida. Arthur recuou como se tivesse sido tocado por algo sujo. Eu consigo, ele disse, a voz dura. Ele ajeitou a gravata de seda. Seus olhos frios fixos em um ponto acima da cabeça dela. Não preciso da sua ajuda para encontrar minha própria gravata. Ela recuou, as mãos caindo ao lado do corpo. Claro. Ele pegou sua pasta. Isabella Legal. Disse que a proposta está pronta. Pelo menos alguém é competente. O nome dela pairou no ar entre eles, uma arma que ele usava com precisão cruel. Cada menção a Isabella era um lembrete da inadequação de Helena, de seu status como um fardo. Não espere por mim para o jantar, ele disse. Já se virando para a porta. Ele não olhou para trás. Não disse adeus. A porta da frente bateu. O silêncio voltou, mais pesado e mais cortante do que antes. Helena ficou parada por um longo tempo, o sangue de seu dedo pingando silenciosamente no chão impecável. Eles vão afundar o acordo. Arthur. Isabella entrou no escritório de Arthur sem bater. Ela colocou uma pasta de couro sobre a mesa dele com um baque seco. Seus saltos estalaram contra o piso de madeira. Arthur esfregou as têmporas. Os olhos fechados. Eu sei. Estou no telefone com eles há 1 hora. É como falar com uma parede. Não é uma parede, Isabella disse, sua voz precisa e calma. É medo. Olhe para a cláusula 7.2. A indenização é muito vaga. Eles acham que estamos preparando uma armadilha. Ele abriu os olhos e olhou para ela. Um lampejo de admiração passou por seu rosto cansado. Ele pegou a pasta e leu a cláusula que ela apontou. Um suspiro de frustração escapou de seus lábios. Como eu não vi isso. Você tem muita coisa em mente, ela disse. Contornando a mesa para ficar atrás dele. Suas mãos pousaram em seus ombros, massageando a tensão ali. É por isso que estou aqui. Para ver o que você não vê. O contraste com amanhã era gritante. A ajuda de Isabella era bem-vinda, necessária. A de Helena era uma invasão, um incômodo. O que eu faria sem você, ele murmurou, inclinando a cabeça para trás. Você se sairia bem, ela respondeu, mas seu tom dizia o contrário. Dizia, você desmoronaria. Mas não precisa. Ligue para eles. Sugira uma reescrita com um teto de responsabilidade claro. Isso vai acalmá-los. Ele assentiu. Já pegando o telefone. Enquanto discava, Isabella se afastou e serviu 2 copos de água. Ela entregou um a ele assim que ele desligou. Resolvido, ele disse, tomando um gole. Você é brilhante. Nós somos brilhantes, ela o corrigiu com um sorriso. O sorriso vacilou ligeiramente. Você parece exausto. A noite foi difícil. A mandíbula de Arthur se contraiu. Apenas, o de sempre. Isabella tocou o braço dele, um gesto de simpatia perfeitamente calculado. Arthur. Você não pode continuar assim. Carregando tudo sozinho. A empresa.
E o fardo em casa. Ele não a corrigiu. Ele não defendeu Helena. Em vez disso, ele se afundou na pena que ela oferecia. Não é um fardo, ele disse, mas as palavras soaram vazias, uma mentira que nem ele mesmo acreditava mais. Claro que não, ela disse suavemente, a ironia fina como seda. Você é um homem bom. Qualquer outra pessoa já teria desistido. Sua lealdade, admirável. A palavra lealdade soou como uma sentença de prisão. Deixe-me tirar você daqui hoje à noite, ela continuou. A voz baixa e convidativa. Haverá uma celebração de negócios. Importante. Você precisa ser visto. Forte. No controle. Ele olhou para o calendário em sua mesa. Uma pequena anotação em seu próprio lembrete piscava, aniversário. Ele a ignorou. Sim, ele disse, a decisão tomada em um instante. Sim, claro. Estarei lá. O sorriso de Isabela retornou, desta vez genuíno e vitorioso. Ela pegou a pasta vazia. Ótimo. Eu cuido de tudo. Ao sair, ela parou na porta. A Arthur. Não se esqueça de ligar para casa. Seria cruel deixá-la esperando. Helena. Sou eu. Não vou conseguir chegar. A voz de Arthur no telefone era distante, abafada pelo som de vozes e risadas ao fundo. Helena segurava o receptor com força, o plástico frio contra sua orelha. A mesa de jantar estava posta para dois. Uma única vela tremeluzia no centro de um pequeno bolo. Tudo bem, ela respondeu, a voz mal um sussurro. Aconteceu alguma coisa no trabalho. É uma função de networking crucial, ele disse, com um tom de impaciência. Isabela insistiu que eu viesse. Você sabe como essas coisas são. Conexões são tudo. Ele usou o nome de Isabela como um escudo. Uma justificativa final que não permitia argumentos. Era sempre o trabalho. E Isabela era sempre o trabalho. Eu entendo, ela disse. O cheiro do assado que ela passará a tarde preparando enchia a cozinha. Agora, parecia o cheiro do fracasso. Ótimo, ele disse, claramente aliviado por não ter que discutir. Não sei a que horas volto. Não precisa me esperar acordada. Um silêncio se estendeu. Ela podia ouvi-lo falar com alguém ao seu lado, a voz dele mais quente, mais animada. Ele havia se esquecido que ela ainda estava na linha. Arthur, ela perguntou. O coração batendo forte. Sim. Ainda está aí, ele perguntou, a irritação de volta. Ela hesitou, reunindo uma coragem que mal possuía. Você, se lembra que dia é hoje? Outra pausa. Desta vez, foi mais longa, mais pesada. Ela podia imaginá-lo, o senho franzido em confusão, talvez um lampejo de aborrecimento. Ele não se lembrava. Ou, pior, não se importava. Tenho que ir, ele disse finalmente, a voz fria e definitiva. O trabalho não espera. A linha ficou muda. Helena lentamente colocou o telefone de volta no gancho. A casa estava mortalmente silenciosa. Exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo na sala de estar. Cada tique era uma contagem regressiva para nada. Ela se sentou à mesa de jantar vazia. A chama solitária da vela dançava, lançando sombras bruxuleantes em seu rosto. Ela olhou para o lugar vazio à sua frente, o prato intocado, o copo de vinho por servir. Ela ficou ali por horas. O assado esfriou. O vinho permaneceu na garrafa. O relógio bateu 9, depois 10, depois 11. Finalmente, pouco antes da meia-noite, ela se inclinou para a frente. Com um sopro suave. Ela apagou a vela. A escuridão a envolveu. O aniversário deles havia acabado. Arthur, porque a Helena não veio hoje? A pergunta de Marco, um dos amigos mais antigos de Arthur, cortou a conversa leve do brunch de domingo. Estavam no jardim da casa de Marco, o sol brilhando. Arthur enrijeceu, um copo de suco de laranja na mão. Você sabe como ela é, Arthur respondeu, o tom vago. Lugares cheios e barulhentos, não é o ambiente dela. Isabela, que estava ao lado dele, tocou seu braço suavemente. Seu rosto era um estudo de preocupação. Não seja tão duro consigo mesmo. Arthur. Você faz mais do que o suficiente por ela. Sofia, a esposa de Marco, olhou para Isabela, a curiosidade aguçada. O que você quer dizer com isso? Isabela hesitou, como se tivesse falado demais. Oh, não é nada. É que,
Eu trabalho com ele. Eu vejo o peso que ele carrega todos os dias. É admirável, de verdade. Ela baixou a voz, forçando-os a se inclinar para ouvir. Ele nunca admitiria. Claro. Que peso? Marco pressionou, o semblante sério. Apenas, tudo. Isabela suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele se preocupa tanto com a segurança dela em casa. Ele me contou que teve que guardar todos os objetos de família valiosos para que ela não tropeçasse e se machucasse. Ele pensa em tudo. A verdade foi distorcida em um ato de cuidado, não de desprezo. Arthur permaneceu em silêncio, seu olhar fixo em um ponto distante no jardim. Seu silêncio validou a história dela. Às vezes ele chega no escritório parecendo um fantasma. Isabela continuou, a voz cheia de falsa compaixão. E eu sei que é porque ele passou a noite em claro. Preocupado com ela. Ele ouve um barulho e imediatamente pensa que ela caiu. Sofia e Marco trocaram um olhar. A imagem de Arthur, o CEO implacável, foi substituída pela de um marido sofredor e santo. Ele é um homem incrivelmente paciente, Isabela concluiu, dando um aperto reconfortante no braço de Arthur. A maioria dos homens não conseguiria lidar com a pressão. A empresa, e a situação em casa. Ele tem um coração de ouro. Nós não tínhamos ideia, disse Sofia, a voz agora cheia de uma nova e indesejada piedade por Arthur. Ele não gostaria que vocês soubessem. Isabella disse rapidamente. Por favor, não mencionem que eu disse nada. Eu só me preocupo com ele. Arthur finalmente se mexeu, forçando um sorriso fraco. Isabella exagera. Vamos falar de outra coisa. Como está o mercado de ações? Mas o estrago estava feito. A semente fora plantada. Nos olhos de seus amigos, ele não era mais apenas Arthur. Ele era São Arthur, o mártir, acorrentado a um fardo chamado Helena. E ela, uma mulher que eles mal viam, tornou-se a fonte invisível de seu sofrimento. Arthur, querido. Eu trouxe um presente. Isabela entrou na sala de estar como se fosse a dona do lugar. Helena, sentada em uma poltrona no canto, enrijeceu ao som da voz dela. Arthur se levantou para cumprimentá-la com um sorriso que Helena não recebia há anos. Isabela segurava uma caixa de veludo. É uma pequena antiguidade. Achei que daria um toque de classe ao ambiente. Ela abriu a caixa, revelando um vaso de porcelana azul e branca. Era delicado, quase translúcido. Isabela, é extraordinário, disse Arthur, pegando o vaso com um cuidado reverente. Deve ter custado uma fortuna. Não pense no preço, ela disse, roçando o ombro dele. Apenas, tenha cuidado. É extremamente frágil. O olhar dela passou por Helena por uma fração de segundo, uma mensagem clara e silenciosa. Arthur colocou o vaso em uma pequena mesa de centro, bem no meio da sala. Aqui. Onde todos possam ver. Mais tarde, depois que Isabela foi embora, a casa ficou silenciosa novamente. O vaso parecia um intruso. Um símbolo brilhante de tudo o que Helena não era. Ela começou sua rotina de limpeza noturna. Era a única maneira de sentir que tinha algum propósito naquele lugar. Ela se moveu com sua cautela habitual, o pano de pó na mão. Ela conhecia cada centímetro daquela sala. Mas o vaso era novo. Um obstáculo inesperado em seu mapa mental. Sua mão estendida, buscando a borda da mesa, tocou em algo liso e frio. Por um momento, ela congelou. O vaso. Ela tentou recuar, mas seus movimentos foram rápidos demais. Desajeitados. O som do vaso tombando foi lento, quase surreal. Depois, o barulho agudo e definitivo de porcelana se estilhaçando no chão de madeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que diabos foi isso? A voz de Arthur veio do escritório, carregada de fúria. Ele apareceu na porta, seus olhos passando dos cacos espalhados no chão para o rosto pálido de Helena. O rosto dele se contorceu em uma máscara de desprezo. Você, ele começou, a voz baixa e perigosa. Arthur, foi um acidente, ela sussurrou, as mãos tremendo. Eu estava limpando. Eu não o vi. Não o viu, ele zombou, dando um passo à frente. Claro que não viu. Você nunca vê nada. Ele gesticulou para a bagunça. Isabela me deu isso hoje. Isso valia mais do que qualquer coisa que você já tocou. Você é inútil. Ele parou bem na frente dela,
a raiva irradiando dele em ondas. Você não consegue fazer nada direito, ele gritou, a voz ecoando pela sala silenciosa. Nada. Levem tudo. A voz de Arthur cortou o silêncio da manhã. 2 homens em uniformes de uma empresa de mudanças estavam parados na entrada, olhando para ele em busca de instruções. Helena estava imóvel perto da escada. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz fraca. Arthur nem sequer olhou para ela. Ele se dirigiu aos homens. Todos os quadros. As sculptures. Qualquer coisa decorativa. Quero as superfícies limpas. Os homens começaram a trabalhar, seus movimentos eficientes e impessoais. Eles envolviam as peças em plástico bolha e as colocavam em caixas. Eram estranhos desmontando a vida dela, peça por peça. Arthur, por favor, ela disse, dando um passo à frente quando um dos homens pegou uma pequena caixa de música de madeira da lareira. Essa não. Foi da minha mãe. É para sua segurança, Helena, ele disse, a voz desprovida de emoção. Ele se virou para ela, os olhos frios como aço. Menos obstáculos. Menos coisas para você quebrar. Depois de ontem, não posso arriscar. A desculpa era tão fina que era transparente. Era uma punição. Uma humilhação pública na frente de estranhos. Ela recuou, o corpo tremendo. Ela ficou em silêncio enquanto eles esvaziavam as prateleiras. Retiravam os tapetes persas e embalavam os castiçais de prata. Cada objeto levado era uma memória sendo arrancada. As paredes nuas pareciam feridas, com contornos mais pálidos onde as molduras estiveram penduradas por anos. Um dos homens pegou um pequeno porta-retrato de prata da mesa lateral. Espere, Helena disse, a voz mais alta do que pretendia. Por favor. Apenas deixe esse. Arthur se aproximou para ver o que era. Era uma foto desbotada de um casal sorrindo, abraçados. Quem são? Ele perguntou, com um tom de curiosidade casual. Meus pais, ela respondeu. A garganta apertada. Ele olhou da foto para ela, e por um instante, uma emoção indecifrável passou por seu rosto. Mas desapareceu tão rápido quanto veio. Sua expressão se endureceu. A moldura é de prata maciça, ele disse ao homem. Pode amassar facilmente se cair. E os cacos de vidro são perigosos. Ele acenou com a cabeça. Leve. O ar saiu dos pulmões de Helena. Ela se apoiou na parede para se firmar, uma tontura a dominando. Ele estava tirando tudo. Até eles. Quando os homens finalmente saíram, fechando a porta atrás deles. A casa parecia uma casca vazia. O som dos passos deles ecoava nos cômodos agora cavernosos. Arthur olhou ao redor, um aceno de satisfação em seu rosto. Pronto. Agora está seguro. Ele se virou para ela, que continuava encolhida contra a parede, um fantasma em uma casa de fantasmas. Pelo menos agora, ele disse, a voz cortante, você não pode destruir mais nada de valor. Eu não posso mais viver assim, Helena. Arthur estava parado no meio da sala de estar vazia. Suas palavras ecoaram no espaço cavernoso. Frias e definitivas. Ele não estava gritando. A calma em sua voz era muito pior. Helena se virou da janela, onde estava olhando para o nada. Do que você está falando, Arthur? Disso, ele disse, gesticulando para o vazio ao redor deles. Desta casa. Deste silêncio. Desta obrigação constante. Uma sensação de pânico gelado começou a se infiltrar nela. Eu não entendo. A casa está segura agora. Foi o que você disse. Ele soltou uma risada curta e amarga. Eu passo meus dias construindo um império, lutando em cada reunião. E volto para casa para me preocupar com o que você vai quebrar em seguida. Ontem foi um vaso. Amanhã, pode ser a própria empresa. As palavras dela saíram em um sussurro. Eu nunca faria isso. Você não faria de propósito, ele concedeu, o que de alguma forma tornou tudo mais cruel. Você faria por acidente. Por descuido. É quem você é. Ele deu um passo em sua direção. O olhar dele não continha raiva, apenas um esgotamento profundo e final. Eu preciso de um parceiro, Helena. Não de um projeto. Ele fez uma pausa. E o nome dela estava nos lábios dele antes mesmo de ele o dizer. Isabela, ela entende a pressão. Ela me apoia. Ela me ajuda a construir, não a demolir. Cada palavra era um golpe calculado.
Ele estava construindo um muro entre eles, tijolo por tijolo. Isabela precisa de mim, ele disse, a frase pairando no ar como uma sentença. Ela o encarou, o coração martelando contra as costelas. Ela esperou que ele continuasse. Que dissesse o que aquilo significava para ela. Ele não a desapontou. E você é um peso morto. As palavras a atingiram com mais força do que um tapa. O ar foi roubado de seus pulmões. Uma tontura a ameaçou, mas ela se manteve de pé, imóvel. Seu rosto, no entanto, permaneceu uma máscara impassível, o resultado de anos de prática. Ele interpretou seu silêncio como compreensão, ou talvez indiferença. Eu preciso de espaço, ele disse, a voz agora mais suave, como se estivesse explicando algo a uma criança. Eu quero o divórcio, Helena. Ele se virou e saiu da sala. Deixando-a sozinha com o eco de suas palavras. Ele não vai simplesmente se divorciar dela, Arthur. Não depois da imagem que criamos. Isabela estava sentada em frente a Arthur em seu escritório. A porta estava trancada. Sua voz era baixa e conspiratória. Que imagem? Ele perguntou, esfregando o rosto com as mãos. Eu disse a ele que queria o divórcio. Ele não se importou. A imagem do marido sofredor, ela respondeu. A impaciência afiando sua voz. O santo. Você não pode simplesmente abandonar sua esposa cega e desamparada. A imprensa ou crucificaria. A diretoria ficaria nervosa. Isso faria você parecer cruel. Instável. Arthur olhou para ela, o conflito visível em seu rosto. Então o que você sugere? Que eu continue nessa farsa para sempre? Não, ela disse, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos dele. Sugiro que lhe demos um motivo para se divorciar dela. Um motivo que o público possa entender. Um motivo que os faça sentir pena de você, não dela. Um alarme soou na mente de Arthur. Fraco e distant. Que tipo de motivo? Uma traição, ela disse, a palavra saindo de seus lábios com facilidade. Não uma traição romântica. Ninguém acreditaria nisso. Uma traição de confiança. Uma traição aos negócios. A confusão de Arthur se aprofundou. Helena mal sai da casa. Como ela poderia me trair nos negócios? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Isabela. Era um sorriso que não alcançava seus olhos. Exatamente. Ela é tão inocente, tão ingênua. Seria muito fácil para um concorrente manipulá-la. Alguém poderia se aproximar dela, fingindo pena. E extrair informações confidenciais dela sem que ela sequer percebesse. Ele a encarou, o peso do que ela estava sugerindo começando a afundar. Você quer que eu a incrimine? Eu não disse isso, ela corrigiu suavemente. Eu disse que vamos criar um cenário. Um cenário onde a incompetência dela quase custou tudo a você. Um cenário onde o divórcio não é um ato de crueldade, mas um ato de autopreservação. Ela se levantou e começou a andar pelo escritório. Seu cérebro trabalhando visivelmente. David Chen. The Tech Corp. Vocês estão competindo por aquele contrato do governo. Chen é conhecido por suas táticas sujas. Ele nunca conseguiria chegar perto de Helena. Arthur argumentou. Ele não precisa, ela disse, parando para olhá-lo. Nós só precisamos que pareça que ele conseguiu. Uma conversa ouvida, um documento perdido que aparece na posse dele. Pequenos detalhes. O suficiente para plantar a semente da dúvida. Ela voltou para a mesa e colocou as mãos sobre as dele. Suas mãos estavam quentes, as dele, geladas. Pense nisso, Arthur. Ela sussurrou. É a saída perfeita. Você sai disso não como o vilão que abandonou sua esposa deficiente, mas como a vítima. O homem que foi traído em sua própria casa. Todos ficarão do seu lado. Ele olhou para as mãos dela sobre as suas. O plano era monstruoso. Era desonesto. Era perfeito. Arthur, cancele a sua próxima reunião. Isabela estava parada na porta do escritório dele, o rosto pálido. Havia uma urgência em sua voz que o fez largar a caneta imediatamente. O que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se. Recebi uma ligação. Um contato meu no governo, ela disse. Fechando a porta atrás de si. O contrato de Tech Corp. Algo vazou. Chen sabe os detalhes da nossa proposta. Os números exatos. O sangue de Arthur gelou. Isso é impossível.
Apenas nós dois e o conselho sabíamos desses números. Isabela não respondeu. Em vez disso, ela desviou o olhar, uma expressão de profundo desconforto em seu rosto. Arthur, há algo que eu preciso te contar. Eu não queria te preocupar. Diga, ele ordenou, a voz baixa e perigosa. Eu vi Helena ontem, ela começou. A voz hesitant. Perto do parque. Ela estava conversando com um homem. Eu não tinha certeza no momento, mas depois que recebi esta ligação, acho que era David Shen. Arthur a encarou, incrédulo. Helena. Com Shen. Por que diabos ela estaria falando com ele? Eu não sei, Isabela disse, a angústia em sua voz parecendo completamente genuína. Eu a chamei, mas ela pareceu assustada e se afastou rapidamente. Eu pensei que era estranho. Mas ignore-a. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas. Uma memória surgiu na mente de Arthur. O casaco bege de Helena jogado sobre uma cadeira quando ele chegou em casa na noite anterior. Ela estava usando o casaco bege dela. Ele perguntou, já se movendo em direção à porta. Sim, acho que sim, Isabela confirmou, seguindo. Ele não respondeu. Atravessou o escritório e saiu, indo direto para a casa deles. A viagem foi um borrão de fúria e descrença. Ele entrou em casa. O som de seus passos ecoando no corredor vazio. O casaco bege estava onde ele se lembrava. Com as mãos tremendo de raiva, ele enfiou a mão no bolso. Seus dedos se fecharam em torno de um pequeno objeto de metal frio. Ele o puxou para fora. Era um gravador digital. Minúsculo. Discreto. Seu coração martelava contra as costelas. Ele apertou o botão de play. Não havia a voz de Shen. Não havia a voz de Helena. Havia apenas o som distorcido e abafado de sua própria voz. Gravada durante uma teleconferência confidencial que ele havia feito em seu escritório em casa 3 dias antes. Trechos da conversa, discutindo os pontos mais delicados da proposta do governo. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Não foi malícia. Foi estupidez. A estupidez cega dela. Chen must have tricked her, given her the recorder, and she carried it like a fool. Recorde em everything. Confrontação final é inevitável. Como Helena reagirá quando for acusada de um crime que não cometeu? Assine. Arthur jogou uma pasta de documentos sobre a mesa da cozinha. O som fez Helena, que estava preparando o chá, dar um pulo. Ela se virou na direção do barulho, o rosto uma máscara de confusão. Arthur. O que é isso? É o fim, ele disse, a voz controlada e letal. É a sua liberdade. E a minha. Assine os papéis do divórcio. Ela ficou parada. O bule de chá ainda na mão. O vapor subia e se dissipava no ar tenso entre eles. Eu pensei que iríamos conversar. Não há mais nada para conversar, ele cuspiu, o desprezo evidente. Ele deu a volta na mesa, parando a poucos metros dela. Eu sei o que você fez. Ele jogou o pequeno gravador digital sobre os papéis. O plástico bateu na madeira com um clique seco. Isso parece familiar, ele zombou. Seu amiguinho, David Shen, tem ouvidos muito bons. Não é? E uma ajudante muito complacente. O rosto de Helena perdeu toda a cor. David Shen. Eu não conheço nenhum David Shen. Não minta para mim, ele rugiu, batendo com a mão na mesa. Os papéis tremeram. Chega de mentiras. Chega de sua atuação de vítima inocente. Isabela viu vocês dois juntos. Você achou que eu era estúpido. Que eu não notaria. Eu não. Ela começou, a voz um fio. Silêncio. Ele a interrompeu, a fúria o consumindo. Eu ouvi as gravações. A minha própria voz, falando sobre os meus negócios mais secretos. Vindo deste pequeno aparelho que você carregava no bolso como uma espiã. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto contorcido de raiva. Eu não sei o que ele te prometeu. Talvez ele tenha se aproveitado da sua ingenuidade, da sua estupidez cega. Mas o resultado é o mesmo. Ele pegou a pasta e a sacudiu na direção dela. Por causa da sua estupidez, eu quase perdi tudo. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Não é verdade. Arthur, por favor, você tem que acreditar em mim. Ele riu. Um som horrível e sem alegria. Acreditar em você. Eu fui um tolo por acreditar em você por tanto tempo. Fui um tolo por ter pena de você,
por arrastar este casamento morto por anos. Ele pegou uma caneta do bolso e a jogou ao lado dos papéis. O comando era claro. Você vai assinar esses papéis, ele disse, a voz agora um sussurro gelado e perigoso. Você vai pegar suas coisas e sair da minha casa e da minha vida. Você me ouviu. Ela olhou dos papéis para o rosto dele, um rosto que ela um dia amou. Agora transformado em um estranho pela raiva. Não havia nada ali para ela. Nenhuma dúvida. Nenhuma compaixão. Apenas uma condenação final. Então. Nada a dizer. O escárnio na voz de Arthur cortou o silêncio. Nenhuma desculpa patética. Nenhuma negação chorosa. Helena levantou o rosto. As lágrimas haviam parado. Seus traços, geralmente suaves, pareciam esculpidos em pedra. Ela olhou na direção dele, mas seu olhar parecia atravessá-lo, fixo em algo que só ela podia ver. Havia uma profundidade de tristeza em seus olhos que o fez se sentir momentaneamente desconfortável. Mas ele rapidamente a suprimiu com raiva. Ele interpretou o silêncio dela da única maneira que seu cérebro cheio de fúria permitia, como uma admissão de culpa. Eu pensei que não, ele disse, um sorriso de escárnio torcendo seus lábios. Você sabe que é culpada. Você finalmente foi pega. Para ele, a falta de defesa dela era a prova final e irrefutável. Uma mulher inocente lutaria, gritaria, protestaria. A aceitação silenciosa de Helena era o prego em seu próprio caixão. Você me enoja, ele sibilou. Depois de tudo que fiz por você. Me apunhalar pelas costas por um homem como Shane. Ela não respondeu à acusação. Aaron Newton. Ela se moveu lentamente, estendendo a mão sobre a mesa. Não em direção a ele, mas em direção à caneta. Seus dedos roçaram o plástico frio. Ela não disse não, eu não fiz isso. Ela não disse Isabela está mentindo. Ela não disse eu te amo. Todas as palavras que importavam haviam morrido em seus lábios há muito tempo. Em vez disso, ela sussurrou algo tão baixo que ele quase não ouviu. Se é isso que vai te fazer feliz. Arthur. A frase o atingiu de forma estranha. Não era um apelo. Era uma capitulação. Uma declaração de fato, desprovida de emoção. Os dedos dela se fecharam em torno da caneta. A mão dela tremia, não violentamente, mas com um tremor fino e contido. Era o tremor de alguém segurando um peso insuportável por tempo demais, cujos músculos finalmente começavam a ceder. Ele observou, o coração batendo com um triunfo amargo, enquanto ela puxava a pasta para perto de si. Ela encontrou a linha de assinatura com a ponta da caneta. Um movimento praticado para compensar sua falta de visão. A ponta da caneta pairou sobre o papel por uma eternidade de um segundo. Um último, agonizante momento de hesitação. A última chance de voltar atrás. Mas não havia para onde voltar. O caminho atrás dela estava em ruínas, e o caminho à frente era um abismo. Ela baixou a caneta. O que você está esperando? Uma salva de palmas. A voz de Arthur era áspera. A ponta da caneta de Helena pressionou o papel. O único som na sala era o arrastar da tinta. O som de seu nome sendo escrito. Traçado com uma firmeza que desmentia o tremor em sua mão. Helena Maria Rossi Alencar. O nome de solteira dela, que ela não usava há anos, ligado ao dele. Agora, ela estava riscando a última parte. Ela terminou. O traço final da letra foi um golpe decisivo. Uma única lágrima escapou de seu olho e caiu sobre o papel. Ela pousou bem ao lado de sua assinatura, uma pequena mancha escura na tinta ainda fresca. A lágrima não borrou o nome, apenas o marcou. Como um selo de dor. Arthur viu. Ele não viu o coração partido por trás da lágrima. Ele viu a autocomiseração. Ele viu a culpa. E sentiu uma onda de repulsa. Não desperdice suas lágrimas, ele disse, a voz cheia de desprezo. Guarde-as para Shane. Tenho certeza de que ele apreciará o show. Ele estendeu a mão e arrancou os papéis de debaixo da mão dela antes que ela pudesse se mover. O movimento foi tão abrupto que a caneta caiu dos dedos dela. Rolando pela mesa e caindo no chão com um baque suave. Ela não se moveu para pegá-la. Ele dobrou os documentos com uma precisão nítida e os enfiou na pasta. O clique das travas fechando soou como o fechar de um caixão. Está feito, ele declarou, mais para si mesmo do que para ela. Um peso que ele nem sabia que estava carregando pareceu se levantar de seus ombros.
Era um sentimento de alívio puro e egoísta. Ele se virou, sem uma última palavra. Sem um último olhar. Ele não queria ver o rosto dela. Ele não queria mais nada dela. Ele só queria sair. Ele caminhou em direção à porta da frente. Os passos dele eram rápidos, determinados. Os passos de um homem correndo em direção ao seu futuro. Helena ficou sentada à mesa, completamente imóvel. Ela ouviu os passos dele se afastando. Ouviu a porta da frente abrir. Ouviu-a fechar com um baque final e retumbante. Então. O silêncio. Um silêncio diferente de qualquer outro que ela já havia experimentado naquela casa. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio de ausência total. O fim de tudo. Ainda sentada, ela lentamente levou a mão ao rosto e tocou o caminho úmido que a lágrima solitária havia deixado em sua bochecha. Estava frio. Helena. Arthur entrou em casa no final da tarde seguinte. Ele esperava encontrá-la no meio de caixas, talvez chorando. Ele estava preparado para ignorá-la. Helena, você está aí? Ele chamou novamente. A irritação já se infiltrando em sua voz. O silêncio era a única resposta. Ele jogou as chaves em uma tigela vazia perto da porta. O som metálico pareceu anormalmente alto. Ele caminhou pela sala de estar, seus sapatos ecoando no chão de madeira. As paredes nuas o encaravam. Se você está se escondendo, isso não é engraçado, ele disse para a casa vazia. Ele subiu as escadas, 2 degraus de cada vez. O corredor estava silencioso. A porta do quarto deles estava entreaberta. Ele a empurrou. A cama estava perfeitamente arrumada. A colcha esticada sem um único vinco. O lado dela da cama estava intocado. Um pressentimento estranho, como uma mão fria, apertou seu peito. Ele foi até o closet dela e abriu a porta. Vazio. Completamente vazio. As prateleiras estavam limpas. A sapateira vazia. Apenas alguns cabides de arame pendiam da haste, balançando suavemente com a corrente de ar que ele criou. Ela não havia levado nada. Apenas as roupas que usava quando saiu. Todas as outras roupas, sapatos e os poucos pertences pessoais que ele havia permitido que ela mantivesse haviam sumido. Ele se virou. Examinando o quarto. Ele procurou por uma nota na mesa de cabeceira. Nada. No banheiro. Nada. Ela simplesmente desapareceu. Sem uma palavra de despedida, sem uma acusação final. Sem um traço. A saída dela foi tão silenciosa quanto a vida dela havia sido. Isso o incomodou mais do que qualquer cena dramática teria feito. Ele esperava um confronto, lágrimas. Um último apelo. Ele estava preparado para ser o vilão. Mas ela não lhe deu a chance. Ela simplesmente o apagou. Ele desceu as escadas lentamente. A casa parecia vasta e fria. Um vazio se instalou em seu estômago. Ele o identificou como alívio. Era a leveza de liberdade. O fim de uma obrigação. Ele pegou o celular e discou o número de Isabela. Ela se foi, ele disse quando ela atendeu. O quê? Já? A voz dela soou surpresa. Ela fez uma cena. Não, ele disse. Olhando ao redor da sala vazia. Ela não fez nada. Apenas, desapareceu. Levou suas roupas e foi embora. Bem, isso é bom, não é? Isabela disse, um tom de celebração em sua voz. É mais fácil assim. Agora, podemos finalmente começar, Arthur. Nossa vida. Sim, ele respondeu, mas a palavra soou oca. Nossa vida. Ele desligou. O silêncio da casa o envolveu. Pela primeira vez, não parecia pacífico. Parecia acusador. A nós. Ao futuro. Isabela ergueu sua taça de champanhe. A luz do restaurante caro brilhava em seus olhos. Arthur ergueu a sua. O cristal parecendo pesado em sua mão. A nós, ele repetiu, mas o brinde soou vazio. Ele tomou um gole. O champanhe era caro e sem gosto. Quando a papelada do divórcio for finalizada, posso me mudar oficialmente, disse Isabela, planejando o futuro deles em voz alta. Podemos redecorar completamente. Jogar fora toda aquela energia velha e estagnada. Sim. Claro, ele disse, o olhar perdido na multidão. Arthur. A voz dela o trouxe de volta. Você está me ouvindo? Sim, desculpe, ele disse. Forçando um sorriso. Apenas, um longo dia.
O contrato da Tech Corp está me dando dor de cabeça. Era mentira. O contrato estava indo bem. A dor de cabeça era outra coisa. Uma coisa sem nome que se instalara atrás de seus olhos. Esqueça o trabalho, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. A mão dela era quente e suave. Esqueça tudo. Esta noite é sobre nós. Sobre nossa liberdade. Ela fez uma pausa, o tom mudando para um de simpatia estudada. É apenas o choque, querido. É normal sentir algo. Depois de tanto tempo com ela. Eu não sinto nada. Ele respondeu rápido demais. É alívio. Só isso. Ele estava tentando se convencer tanto quanto a ela. Alívio. Era isso que deveria ser. Então por que seu peito se sentia oco? Porque a comida em seu prato parecia cinzas. Um garçom se aproximou da mesa deles. Com licença, senhor, seu guardanapo. Arthur olhou para baixo. Seu guardanapo de linho havia escorregado para o chão. Ele nem havia percebido. Obrigado, ele murmurou. Pegando o pequeno incidente o atingiu de forma inesperada. A imagem de Helena limpando os cacos do vaso quebrado invadiu sua mente. A maneira como ela nunca reclamou, nunca o culpou por deixar obstáculos em seu caminho. A maneira como ela simplesmente aceitava a culpa. O que foi? Isabela perguntou, notando a mudança em sua expressão. Nada, ele disse, sacudindo a cabeça. Não é nada. Ele tentou se concentrar na conversa. Nas palavras de Isabela sobre festas e viagens e um futuro brilhante. Mas sua mente continuava voltando para a casa silenciosa. Para o armário vazio. Para o silêncio que ela deixou para trás. Era um silêncio que o seguirá até ali, abafando o som do restaurante movimentado. Eu te amo, Arthur, Isabela disse, os olhos dela buscando os dele. Eu também te amo, ele respondeu. As palavras eram automáticas, um roteiro que ele conhecia de cor. Mas esta noite, pela primeira vez, elas soaram como se pertencessem a outra pessoa. Ele ergueu a taça novamente. Um sorriso forçado em seus lábios. Ele estava brindando a um futuro que, de repente, parecia estranhamente solitário. É só isso que restou dela. A voz de Isabela ecoou no sótão empoeirado. Arthur olhava para uma pequena caixa de papelão no chão. Era a única coisa que os homens da mudança não haviam levado. A única coisa que ele havia esquecido. O que tem aí dentro? Ela perguntou, aproximando-se. Ele se ajoelhou e abriu as abas. Dentro, havia um punhado de objetos. Um livro de poesia com a capa gasta. Um pequeno pássaro de madeira. Grosseiramente esculpido. Uma flor prensada em uma moldura barata. Lixo, Arthur disse, a voz vazia. Coisa sem valor. Exatamente, Isabela concordou, parando atrás dele e colocando as mãos em seus ombros. É um peso morto, assim como ela era. Você precisa se livrar disso para seguir em frente. Ele pegou o pássaro de madeira. A madeira era lisa sob seu polegar. Ele se lembrou vagamente de quando ela o encontrou em um mercado de pulgas, anos atrás. Ela havia dito que gostava dele porque, mesmo sendo de madeira, parecia que podia voar. Na época. Ele achou o comentário infantil. É para o seu bem, Arthur, Isabela sussurrou em seu ouvido. Um novo começo. Sem fantasmas. Ela estava certa. Ele precisava de um corte limpo. Ele não podia começar uma nova vida com Isabela enquanto os detritos da antiga ainda estavam espalhados. Ele pegou um grande saco de lixo preto que havia trazido. Sem mais hesitação, ele virou a caixa de cabeça para baixo sobre o saco. O livro, a flor e o pássaro caíram com um baque surdo e suave. Ele amarrou o topo do saco com um nó apertado e definitivo. Puxou-o. Sentindo o peso insignificante. Ele o ergueu sobre o ombro. Pronto, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Acabou. Isabela sorriu, um sorriso brilhante e vitorioso. Estou orgulhosa de você. Agora podemos realmente começar. Ele levou o saco para a lata de lixo nos fundos da casa. O som do plástico batendo no fundo do recipiente vazio foi final. Ele fechou a tampa. Enquanto voltava para dentro. Ele olhou para suas mãos. Elas estavam vazias. Ele se sentia limpo. Livre. Ele havia realizado o funeral simbólico do seu passado.
Ele declarou que estava morto e enterrado. Ele não fazia ideia de que a pessoa que ele realmente havia enterrado sob o lixo era ele mesmo. E que os fantasmas não estavam na caixa. Eles estavam apenas começando a se reunir. Onde você estava até as 2 da manhã, Isabela. 6 meses se passaram. A pergunta de Arthur cortou o silêncio do quarto. Isabela parou de tirar os brincos, encontrando o olhar dele no espelho. Trabalho. Querido. Você sabe como é a semana de fechamento, ela disse, a voz suave. Eu liguei para o escritório. O segurança disse que todos saíram às 9. Isabela se virou lentamente, o sorriso nunca vacilando. Claro. Nós fomos para um bar depois. Um pouco de comemoração com a equipe. Você deveria ter vindo. Você não mencionou isso quando me ligou às 8. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Foi de última hora. Não seja bobo. Arthur. Você está me interrogando. Ele desviou o olhar. Não. Eu só estava preocupado. Não era preocupação. Era uma inquietação que o vinha corroendo há semanas. A vida com Isabela não era o refúgio que ele imaginara. Era uma performance constante. Jantares, eventos, sorrisos para as câmeras. A competência dela no trabalho era fria em casa. A casa, agora redecorada com móveis modernos e caros, parecia um showroom. Não um lar. E havia as pequenas coisas. As ausências inexplicadas. As chamadas sussurradas que terminavam abruptamente quando ele entrava em um cômodo. A maneira como ela se esquivava de perguntas diretas. Bem, não se preocupe, ela disse, aproximando-se e beijando sua bochecha. Estou aqui agora. Ele não se sentia confortado. Ele se sentia vazio. Mais tarde naquela noite, ele acordou com sede. Enquanto estava na cozinha, bebendo um copo de água, seus olhos pousaram em uma xícara de café na bancada. Uma xícara branca simples. Uma das poucas que sobraram do antigo conjunto. Uma lembrança o atingiu. Helena, de pé naquela mesma cozinha, preparando o café dele todas as manhãs. A maneira como ela sempre colocava a xícara exatamente ao alcance de sua mão. Um gesto silencioso e consistente que ele nunca havia apreciado. Um gesto que ele nunca havia sequer notado, até agora. Ele se pegou pensando nela com uma frequência alarmante. Não com raiva, mas com uma estranha e vazia curiosidade. Ele se perguntava onde ela estava. O que estava fazendo. Ele se perguntava se ela estava bem. A pergunta o surpreendeu. Porque ele se importaria se ela estava bem. Ela o havia traído. Ela o havia tornado um tolo. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Ele voltou para a cama, deslizando sob os lençóis de seda ao lado de Isabela. Ela dormia profundamente, o rosto sereno. Ele ficou deitado na escuridão, olhando para o teto. O silêncio da casa não era mais pacífico. Estava cheio de perguntas. E pela primeira vez, ele começou a se perguntar se a história que ele havia contado a si mesmo era a história completa. Isabela, o que é isto? Arthur estava no escritório de casa, segurando uma folha de papel amarelada. Isabela parou na porta, um copo de vinho na mão. O que é o quê, querido? Parece um arquivo antigo do RH, ela disse, casualmente. É o seu arquivo, ele respondeu, a voz neutra. Da sua contratação inicial, há 10 anos. Eu o encontrei enquanto procurava os documentos da fusão antiga. Ela deu um gole em seu vinho. Os olhos cautelosos. E diz aqui que sua formação acadêmica é um bacharelado em administração pela Universidade Estadual de São José. O silêncio se estendeu por um longo momento. Arthur observou o rosto dela, procurando por qualquer sinal. Isabela soltou uma risada, um som um pouco forçado demais. Ah, isso. Meu Deus, que descoberta arqueológica. Sim, o RH cometeu um erro na época. Eu os corrigi semanas depois. Você sabe como eles eram desorganizados. Mas você sempre disse que fez seu MBA em Stanford. Ele disse, a frase pairando no ar. E eu fiz, ela respondeu. A voz um pouco mais afiada. Isso foi apenas um erro de digitação de um funcionário incompetente há uma década. Porque estamos falando sobre isso. É de uma verificação de antecedentes oficial, Isabela. Não é um formulário de entrada, ele disse, a voz ainda calma, mas com um peso por trás.
Eles teriam verificado diretamente com a universidade. O sorriso dela desapareceu completamente. Ela colocou o copo de vinho na mesa com um clique. O que você está insinuando, Arthur? Que eu menti sobre onde estudei. Ela se aproximou, a postura dela agora defensiva. Aquecedora. Depois de tudo o que passamos, você está vasculhando meu passado, procurando por erros de digitação para usar contra mim. Você está desconfiando de mim. Não é desconfiança, recede, mas a palavra sou falsa. É uma pergunta. Uma pergunta simples. É uma pergunta insultuosa, ela retrucou. Eu sou sua parceira. Eu te ajudei a reconstruir sua vida. E é assim que você me agradece. Tratando-me como uma criminosa por causa de um pedaço de papel velho. Ela pegou o papel da mão dele e o rasgou ao meio, depois ao meio novamente. Pronto. Problema resolvido. Agora. Se você me dá licença, tive um dia longo. Não tenho energia para essa paranoia. Ela saiu da sala, deixando-o ali com os pedaços rasgados do papel sobre a mesa. Ele não a seguiu. Ele ficou parado, o coração batendo forte no peito. Ela não havia respondido à pergunta. Ela a desviou. Ela o atacou. Ela o fez se sentir culpado por perguntar. Era uma mentira. Talvez pequena, talvez sobre algo que não importava no grande esquema das coisas. Mas era uma mentira inegável. E se ela mentiu sobre isso, uma pedra fundamental de sua identidade. Sobre o que mais ela teria mentido? A pergunta se abriu em sua mente como um abismo. A imagem de Helena, acusada de traição, surgiu sem ser convidada. A primeira rachadura havia aparecido. E através dela, uma verdade terrível começava a vazar. Você não vai conseguir dormir. Faça algo útil. A voz em sua cabeça era a sua própria, áspera e impaciente. Eram 3 da manhã. Arthur estava em pé no meio de um pequeno escritório no andar de baixo. Um cômodo que se tornará um depósito de móveis velhos e caixas esquecidas. Ele precisava de um projeto. Algo físico para ocupar as mãos e silenciar a mente que girava em torno da mentira de Isabela. Ele decidiu limpar o escritório. Jogar fora o lixo. Criar ordem a partir do caos. Ele começou com uma velha escrivaninha de metal. As gavetas estavam cheias de papéis amarelados e canetas secas. Ele esvaziou as 2 primeiras em um grande saco de lixo. A terceira gaveta emperrou. Ele a puxou com força. Nada. Irritado. Ele a sacudiu de um lado para o outro. Com um rangido de metal protestando, a gaveta se soltou. Dentro havia mais lixo. Clipes de papel enferrujados, um calendário de 5 anos atrás, um elástico ressecado. Seu olhar estava prestes a descartar tudo quando ele viu. No canto dos fundos, semi-escondido sob um recibo amassado. Havia um pequeno pendrive de prata. Não era dele. Não era o tipo de modelo que a empresa usava. Seu primeiro impulso foi jogá-lo no saco com o resto do lixo. Mais um pedaço de lixo esquecido. Mas ele hesitou. A semente da dúvida que Isabela havia plantado estava florescendo em uma desconfiança generalizada. Ele não confiava mais no que via na superfície. Ele pegou o pendrive. Estava frio ao toque. Ele voltou para seu escritório principal. A casa estava mortalmente silenciosa. Ele sentou-se em sua cadeira de couro. A quietude parecendo amplificar o som do seu próprio coração. Ele inseriu o pendrive na porta USB de seu laptop. A pasta abriu. Havia apenas um arquivo. Um arquivo de vídeo. O nome era simples, Estudo 03.mp4. Ele olhou para o nome do arquivo por um longo momento. Uma sensação de presságio o envolveu. Ele sentiu que estava prestes a cruzar um limiar, e que não haveria como voltar. Ele respirou fundo. E clicou 2 vezes. O player de vídeo abriu. A tela ficou preta por um segundo. Então, a imagem apareceu. Era um close-up do rosto de uma mulher. Ela estava olhando diretamente para a câmera, mas não através dela. Seus olhos estavam focados em algo além. Eram os olhos de Helena. Mas não eram os olhos que ele conhecia. Não eram os olhos vagos e desfocados de uma mulher cega. Eles eram claros. Focados. E incrivelmente, dolorosamente, vivos. Não pode ser. As palavras de Arthur foram um sussurro rouco na sala silenciosa. Ele assistia, paralisado.
Enquanto a câmera no vídeo se afastava do rosto de Helena. Ela não estava em casa. Ela estava em um vasto estúdio de arte, inundado de luz natural. Havia telas por toda parte, algumas cobertas, outras em vários estágios de conclusão. O cheiro de terebintina e tinta a óleo parecia emanar da tela do laptop. Helena se moveu pelo espaço com uma graça e confiança que eram completamente estranhas a ele. Não havia hesitação, nenhum tatear por orientação. Seus movimentos eram fluidos, econômicos. Os de alguém que conhecia seu domínio intimamente. Ela parou diante de um grande cavalete. Em sua mão, ela segurava um pincel. Sua mão não tremia. Estava firme, precisa. Ela mergulhou o pincel em uma paleta de cores e se virou para a tela. A câmera se moveu para mostrar o que ela estava pintando. O ar nos pulmões de Arthur se transformou em gelo. Era ele. Um retrato de seu próprio rosto o encarava da tela. Era ele de anos atrás, quando eles se conheceram. A arrogância estava lá, a ambição implacável em seus olhos. Mas havia algo mais. Algo que ela havia visto. Que ele nunca havia admitido para si mesmo. Uma solidão profunda, uma rachadura em sua fachada de aço. E o amor. Estava na forma como a luz tocava seu rosto, na suavidade de uma pincelada que ele nunca teria notado. Era um amor doloroso, que via todas as suas falhas e o amava mesmo assim. Ou talvez por causa delas. Um som escapou da garganta de Arthur, um ruído estrangulado entre um soluço e um grito. Ele empurrou a cadeira para trás, o som das rodas arranhando o chão de madeira. A mulher no vídeo continuou a pintar. Alheia ao mundo dele que desmoronava. Cada movimento dela era uma acusação. Cada pincelada era uma verdade que ele havia se recusado a ver. A esposa cega. A esposa inútil. A esposa simples. Tudo era uma mentira. Ou, pior, a mentira era dele. Ele havia construído uma prisão de percepções ao redor dela, e ela havia vivido nela silenciosamente. E dentro daquela prisão, ela criava obras-primas. Ela via o mundo, e a alma dele, com uma clareza que o cegava. O vídeo terminou. A tela ficou preta. O reflexo de seu próprio rosto pálido e chocado o encarou da escuridão. Ele ficou ali. O silêncio da noite pressionando. O mundo não fazia mais sentido. O chão sob seus pés havia desaparecido. Ele estendeu a mão, o dedo tremendo, e apertou o play novamente. Encontre a voz de Arthur no telefone era um comando áspero e quebrado. Era o amanhecer do dia seguinte. Ele não havia dormido. Sr. Alencar. A voz do outro lado era de Mason, seu investigador particular, o melhor que o dinheiro podia comprar. Encontrar quem? Helena. Minha ex-esposa. Helena Rossi Alencar. Eu quero saber tudo, Arthur disse, o laptop ainda aberto na sua frente. O vídeo em pausa no rosto dela. Onde ela estudou? Quem eram seus pais? Onde ela esteve nos últimos 7 anos? Cada detalhe. Entendido, senhor. Começarei imediatamente. As horas seguintes foram uma tortura. Arthur andava de um lado para o outro em seu escritório, o telefone colado na mão. A cada hora, Mason ligava com fragmentos. Não há registro dela em nenhuma universidade com esse nome, disse Mason na primeira chamada. Continue procurando. Arthur ordenou. Seus pais, Marco e Lívia Rossi, Mason relatou na segunda chamada. Morreram. Acidente de carro. Há 7 anos. Arthur sentiu uma pontada no peito. 7 anos atrás. A mesma época em que ele a conheceu. Achei algo estranho, disse Mason na terceira chamada, a voz dele agora com um tom de intriga. No mundo da arte. Um nome. Aura. O que é isso? Arthur perguntou. Aura era uma pintora. Um prodígio. Ela estava ascendendo, destinada à fama mundial. Suas peças eram vendidas por milhões. E então, há 7 anos, ela desapareceu completamente. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Um silêncio pesado se instalou na linha. Envie-me uma foto dela, Arthur disse. A garganta seca. Um minuto depois, uma imagem chegou em seu telefone. Era uma foto de uma jovem em uma galeria, sorrindo ao lado de uma pintura. Seus olhos eram brilhantes, cheios de vida. Eram os olhos de Helena. O telefone quase caiu da mão de Arthur. Ela. Eu pensei que sim, disse Mason. A linha do tempo bate.
Aura desaparece exatamente na mesma época em que os pais de Helena morrem. Arthur se sentou pesadamente em sua cadeira. Sua mente girava, tentando conectar as peças. O acidente. A cegueira. O desaparecimento. Acidente, Mason, Arthur disse. A voz um sussurro. Me diga sobre o acidente. Houve o som de digitação do outro lado. Foi uma colisão frontal. Um motorista bêbado. Os pais dela morreram na hora. Helena Rossi, ela foi a única sobrevivente. Ela estava no banco do passageiro. Arthur fechou os olhos. A imagem do rosto dela no vídeo, pintando com tanto amor e dor, se sobrepôs à imagem de uma sobrevivente solitária de um acidente de carro. A cegueira dela, Mason continuou. A voz suave. Os relatórios médicos da época dizem que ela sofreu um trauma craniano severo. Mas não há menção a danos permanentes nos nervos ópticos. Eles chamaram de cegueira psicogênica. Induzida por trauma. O telefone escorregou da mão de Arthur e bateu no chão. Ela não estava fingindo para enganá-lo. Ela estava se escondendo. Se escondendo do mundo, da dor, da memória de ter visto seus pais morrerem. E ele a havia chamado de fardo. Ele a havia punido por seu trauma. Sr. Alencar. Você precisa ver isso. A voz de Mason no telefone era tensa. Já era tarde da noite. Arthur estava sentado na escuridão, cercado por revelações que haviam quebrado seu mundo. O que mais, Mason? Ele perguntou, a voz exausta. Sua empresa. A crise de liquidez, 5 anos atrás. Você estava à beira da falência. Eu me lembro, Arthur disse. Foi o ponto mais baixo de sua carreira. Recebemos uma injeção de capital anônima no último minuto. Um investidor que acreditava em nosso potencial de recuperação. Isso nos salvou. Não foi um investidor, senhor. Disse Mason. Foi a venda de uma obra de arte. Um silêncio ensurdecedor encheu a sala. Arthur se levantou lentamente. Que obra de arte? Uma pintura. Mason continuou, a voz dele agora quase um sussurro. Intitulada O Arquiteto Solitário. Foi vendida em um leilão privado por exatamente $7 milhões, o valor exato que sua empresa precisava. A venda foi organizada por meio de uma série de intermediários, mas a proveniência original remonta a uma única artista. Arthur já sabia a resposta. Mas precisava ouvir. Qual artista? Aura. O chão cedeu. O ar foi sugado de seus pulmões. Ele se apoiou na escrivaninha, as juntas dos dedos brancas. A pintura dela. A arte dela. A alma dela. Ela vendeu para salvá-lo. E ele a havia chamado de peso morto. Tem mais uma coisa, disse Mason, a voz dele hesitante, como se não quisesse desferir o próximo golpe. Diga, Arthur ordenou, a voz um fio. O vaso. O vaso de porcelana que a senhorita Isabela lhe deu. O que quebrou? O que tem ele? Arthur perguntou, a confusão se misturando ao horror. O original. Da dinastia Ming, foi leiloado há 3 anos por 20 milhões. O que a senhorita Isabela lhe deu, eu enviei uma foto dos cacos, que você mencionou que ainda estavam no lixo, para um especialista. É uma falsificação. Uma réplica muito boa, mas que vale talvez $200. Arthur olhou para o nada. A imagem de Helena, de pé sobre os cacos, aceitando sua fúria. A acusação dele de que ela havia destruído algo de valor. Ela sabia. Desde o início, ela sabia que era falso. Ela sabia que era uma armadilha. E ela não disse uma palavra. Ela o protegeu da verdade. Mesmo quando ele a estava destruindo. Ele desligou o telefone. Cada ato de crueldade dele, cada palavra de desprezo, voltou para assombrá-lo. Ele não havia apenas a mal entendido. Ele havia sido o vilão na história de um anjo. A dor em seu peito era física, uma pressão esmagadora que ameaçava parti-lo ao meio. A verdade não o libertou. Ela o condenou. O vaso era falso. Isabela se virou da penteadeira, um pincel de maquiagem na mão. Ela estava se preparando para sair. Desculpe, o que você disse? Ela perguntou com uma risada leve. A réplica que você me deu, Arthur disse. A voz dele desprovida de qualquer emoção. Ele estava parado na porta do quarto, uma figura imóvel na escuridão. A que Helena quebrou. Era uma falsificação barata. O sorriso de Isabela vacilou. Arthur, do que você está falando?
Você não está fazendo sentido. E o gravador, ele continuou, ignorando a pergunta dela, no bolso do casaco dela. Você o plantou lá, não foi? Ela colocou o pincel na penteadeira com um baque. Claro que não. Eu o encontrei. Eu te ajudei. Porque você está me atacando. Para me ajudar, ele repetiu. A palavra soando como veneno em sua boca. Você me ajudou a destruir uma mulher que me salvou. Salvar você. Ela era um fardo. Um peso morto, ela retrucou, levantando-se, a voz dela subindo em pânico e raiva. Eu fiz você ver a verdade. O arquiteto solitário, ele disse. Apenas o título. O nome da pintura atingiu como um golpe físico. Toda a cor sumiu de seu rosto. Ela o encarou, os olhos arregalados de horror. Ela sabia que ele sabia. 7 milhões de dólares. Isabela, ele continuou. Cada palavra um martelo. O dinheiro que salvou esta empresa quando eu estava de joelhos. Não foi um investidor anônimo. Foi ela. Ele deu um passo para dentro do quarto. Foi Aura. Isabela desabou, caindo de volta na cadeira. Eu não sabia, ela gaguejou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu juro, Arthur, eu não sabia sobre o dinheiro. Eu só queria você. Eu a odiava. Eu odiava como você a protegia, mesmo quando a desprezava. Eu queria que ela desaparecesse. As lágrimas dela não o comoveram. Ele a olhou com olhos mortos. Os olhos de um homem que já havia perdido tudo o que importava. Eu te amava, ela soluçou, estendendo a mão para ele. Tudo o que fiz foi porque eu te amava. Ele olhou para a mão dela e depois para o rosto dela. Você não sabe o que é o amor, ele disse, a voz baixa e oca. Você apenas sabe o que é tomar. Ele se virou. Pegue suas coisas. Arthur, não. Por favor, ela implorou, levantando-se e correndo em sua direção. Podemos consertar isso. Ele parou na porta, sem se virar. Não há nada para consertar. Não há nós. Nunca houve. Ele saiu do quarto. Saia da minha casa. Ele disse do corredor. A voz dele não estava com raiva. Era a voz de um juiz proferindo uma sentença final e irrevogável. Então, nada. Depois de 3 meses, você me diz nada. A voz de Arthur era um rosnado baixo no telefone. Ele estava em um quarto de hotel em Paris, o cinzeiro ao lado dele transbordando. Ele havia começado a fumar novamente. Sr. Alencar, estamos fazendo tudo o que podemos, a voz de Mason respondeu, calma e profissional. Ela é um fantasma. Depois que desapareceu, Aura não deixou nenhum rastro. Nenhuma transação financeira, nenhum registro de voo. Nenhuma aparição pública. Isso é inaceitável, Arthur cuspiu. Use mais homens. Dobre o pagamento. Não é uma questão de recursos, senhor. É uma questão de que não há nada para encontrar. Arthur desligou, jogando o telefone na cama. Ele se levantou e foi até a janela. A Torre Eiffel brilhava à distância. Ele não a via. Tudo o que via era o rosto dela. Ele havia abandonado tudo. Entregou o controle da empresa ao seu segundo em comando, ignorando as chamadas frenéticas do conselho. Ele vivia em hotéis, movendo-se de uma cidade para outra com base nos menores sussurros. Um boato de que Aura havia sido vista em uma galeria em Londres. Um beco sem saída. Uma dica de que uma de suas peças mais antigas estava sendo vendida em Tóquio. Outro beco sem saída. Sua vida se tornou um ciclo de esperança desesperada e fracasso esmagador. E em cada momento de silêncio, as memórias o atacavam. Você é inútil. Não consegue fazer nada direito. Sua própria voz, gritando com ela sobre um vaso falso. Você é um peso morto, Helena. A imagem dela, encolhida. Aceitando cada golpe verbal sem uma palavra. Essas memórias não eram mais apenas lembranças, eram seus companheiros constantes, seus torturadores pessoais. Ele não estava apenas procurando por ela. Ele estava fugindo de si mesmo. O telefone tocou novamente. Era Mason. Arthur atendeu na hora. O que? Eu hesitei em mencionar isso, senhor. É provavelmente nada. Disse Mason. Mas um de meus contatos em Roma ouviu um boato. Arthur se endireitou. Que boato? Uma exposição secreta. Apenas para convidados. Em uma galeria muito pequena e exclusiva em Florença.
Eles não estão divulgando o nome do artista. Apenas o intitularam A Retrospectiva do Silêncio. Silêncio. O mundo dela. Quando Arthur perguntou, o coração martelando contra as costelas pela primeira vez em meses com algo que não era ansiedade. Amanhã à noite. Reserve um voo. Arthur Ordonez. O primeiro que sair. E me consiga um convite. Não me importo como. Não me importo quanto custa. Senhor, pode não ser ela, consiga o convite, Mason, Arthur disse, a voz dele uma lâmina de aço. Ele desligou e olhou para fora da janela novamente. A cidade das luzes parecia escura e distante. Havia apenas um ponto de luz em seu universo agora. E era em Florença. Seu nome. Por favor. Um homem de terno preto estava parado na frente de uma porta de madeira sem adornos em uma rua estreita de Florença. Não havia nenhuma placa. Nenhum sinal de que uma galeria existia ali. Arthur Alencar, Arthur disse, a voz rouca. Seu coração batia forte contra as costelas. O homem verificou um tablet. Ah, sim. O convidado do Sr. Mason. Por aqui. A porta se abriu para um espaço branco e silencioso. Havia talvez 20 pessoas lá dentro, movendo-se em silêncio reverente. E nas paredes, estava a alma dela. Ele reconheceu o estilo imediatamente. Eram as pinturas de Aura. Mas eram diferentes das que ele tinha visto online. Estas eram mais sombrias, mais cruas. Uma tela mostrava uma casa vazia. As janelas como olhos ocos. Outra mostrava uma figura solitária caminhando sob uma chuva de cacos de vidro. Era a história da dor dela, pintada para que o mundo visse. Seu olhar foi atraído para o fundo da sala. Havia uma única pintura em uma parede isolada, a peça central da exposição. Ele se aproximou, o fôlego preso na garganta. Era um par de olhos. Lindos, detalhados. Mas eles estavam cobertos por uma venda de seda branca. E de debaixo da venda, escorrendo pela bochecha pintada, havia uma única lágrima. Não era azul. Era de tinta dourada espessa. Quase tridimensional. Abaixo da pintura, uma pequena placa de latão dizia, o preço da visão. Ele a entendeu. A visão dela, seu talento, havia lhe custado tudo. E o ouro que ela usou para salvá-lo. É uma peça poderosa, não é? Arthur se virou. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos elegantes, estava ao lado dele. Era o galerista. Eu preciso falar com a artista, Arthur gaguejou, a voz se quebrando. É uma emergência. É pessoal. O galerista o estudou com olhos gentis, mas firmes. Lamento. Senhor. As instruções da artista são absolutas. Ela não vê ninguém. Ela vive em completa reclusão. Por favor, Arthur implorou, o orgulho despojado, deixando apenas a agonia crua. Diga a ela que Arthur. Diga que eu sei. Diga a ela que eu sinto muito. O rosto do galerista se suavizou com uma pitada de pena. Muitos de seu passado tentaram entrar em contato. Ela se recusa a ver todos eles. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela disse que Aura precisou morrer para que Helena pudesse finalmente viver em paz. E essa paz exige silêncio. Mas eu sinto muito, senhor. O galerista o interrompeu, a voz final. O passado, para ela, está acabado. Arthur olhou do galerista para a pintura. Para os olhos vendados. Para a lágrima de ouro. A porta não estava apenas fechada. Estava trancada. E ele estava do lado de fora, no frio, para sempre. O senhor vai comprar a pintura. A voz do galerista o trouxe de volta à realidade. Arthur não sabia há quanto tempo estava parado em frente à peça. Minutos. Horas. Não, ele respondeu, a voz oca. Eu não tenho o direito. Ele se virou, deixando a pintura para trás. Ele saiu da galeria. Voltando para a rua Florentina. A noite estava fria. Ele não sentiu. Ele não pegou um táxi. Ele apenas andou. Ele não tinha para onde ir. Cada cidade era a mesma. Cada quarto de hotel era uma cela. Naquele momento, sob o céu italiano, ele entendeu. A busca desesperada dele não era por perdão. Era egoísta. Ele a procurava para que ele pudesse se sentir melhor. Para aliviar o peso esmagador de sua própria culpa. O galerista havia dito que ela encontrou a paz. E a paz dela era a ausência dele. Encontrá-la
forçar sua presença em sua nova vida. Seria o ato final de crueldade. Seria roubar a única coisa que ela havia conseguido reconstruir a partir das ruínas que ele havia feito. A punição dele não era não encontrá-la. A punição dele era saber que ela estava em algum lugar, viva, talvez até feliz, e que ele nunca poderia fazer parte da vida dela novamente. Ele parou em uma ponte, olhando para o rio escuro abaixo. A imagem dos olhos dela, os olhos verdadeiros do vídeo, queimava em sua mente. Eram os olhos de uma mulher que o havia amado de uma forma que ele nunca entenderia. Eram olhos que ele havia cegado, não com um acidente, mas com sua própria ignorância brutal. Ele nunca mais os veria. Essa era a sua sentença. Não a morte. Não a pobreza. Mas a vida. Uma vida longa, vazia, assombrada pelo que ele havia perdido. Ele viveria todos os dias com a lembrança de sua voz, a verdade de seu sacrifício e a imagem de seus olhos. Ele viveria para sempre com o eco de sua pergunta mais cruel. O que você está esperando? Uma salva de palmas. Não havia aplausos. Apenas o silêncio. O silêncio que ela deixou para trás. O silêncio que agora era sua única e eterna companhia. Ele se afastou da beira da ponte e continuou andando. Um homem destruído, caminhando em direção a um futuro sem amanhecer, condenado a viver para sempre com o fantasma da mulher que ele nunca realmente viu.